Observatório de Imprensa. Carta ao povo. Se depender de si, a ditadura cai. Leitura Pedro Quissonde. A filosofia política da libertação para Angola é radicalmente pacífica, fraterna, mas realista. Na luta contra a opressão, existem três caminhos possíveis. A guerrilha, como a de Cabinda, por exemplo, a guerra convencional do tipo que a UNITA levou a cabo e o desafio político, que é sinônimo de desobediência civil. Em Angola, o grupo hegemônico atingiu um nível de ascensão no controlo da sociedade em que o único caminho parece-me a via pacífica, a resistência civilizada ao estilo de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e todas as resistências contemporâneas que assistimos na Tunísia e no Burkina Faso. É realista desencadear um desafio político ou a desobediência civil frente a um regime feroz, selvagem e delinquente? Sim, porém, não é fácil e nem sequer acontecerá num piscar de olho. A luta contra a ditadura deverá durar anos. Os democratas pacíficos deverão cultivar uma ética de libertação, onde a paciência, a inteligência e o planeamento são fundamentais para ir destruindo a ditadura paulatinamente e, no momento exato, levar a cabo um movimento de massas populares de grandes proporções. Este momento chegou. É agora. Ou cai, ou cai. Segundo Desmond Tutu, muita gente pensa que as armas de fogo são fonte de medo do ditador. Não. O maior medo do ditador é quando as pessoas decidem ser livres. Pegarem armas levaria a ditadura a agradecer, na medida em que teria legitimidade, tanto interna quanto externa, para exterminar. Por outro lado, usar armas seria atingir um dos ângulos mais fortes do ditador e seu grupo. Ele tem mais armas que se pode obter que os democratas, assim como logística e toda a engenharia financeira associada. Usar armas demonstra que somos igualmente selvagens como o ditador e perderíamos autoridade moral e legitimidade democrática. Um país como Angola, em que os seus filhos foram mortos aos montes pelo regime colonial português, um quadro similar sucede com o regime de colonização interna, que prolonga as mortes até hoje. Por isso, a opção pela guerra convencional ou guerrilha prolongaria o sofrimento e não nos dá nenhuma garantia de vitória. Pelo contrário, a guerra fortalece a ditadura e a experiência histórica prova isto. É exatamente isto que o grupo hegemônico quer novamente. Um aspecto importantíssimo, o qual os democratas contra a ditadura devem ter em conta, é a atual conjuntura geopolítica e geoestratégica internacional. A relação entre Angola e a China coloca os países ocidentais na corrida para terem acesso a parte dos recursos. Muita gente critica tal atitude, mas é uma crítica ingênua. Todo povo e governo inteligente, na história universal, correm em defesa dos seus interesses. Isto é o que eu faria também. Nenhum governo ocidental tem o dever, numa lógica unilateral, de nos ajudar, o povo, quando isto pode pôr em causa seus interesses. Aliás, seria humilhante se nós não conquistássemos a nossa liberdade e um estrangeiro o fizesse. Se assim for, será um simulacro de liberdade. Uma possível ajuda externa para o derrube de poder não é desejável, sob pena de transformarmos a liberdade para a qual lutamos numa miragem e darmos mais uma vez o nosso destino coletivo ao estrangeiro. Uma vez que as forças internas estão domesticadas, os artistas, as igrejas, os empresários, as forças militares, a administração pública, a mídia, as autoridades tradicionais, espaços de conhecimento, a oposição parlamentar, os desportistas, as ONGs e as associações, incluindo a comunidade internacional e agências das Nações Unidas,
resta-nos desde logo contar única e exclusivamente com as nossas forças coletivas que se podem construir na base da solidariedade, tendo como fator de unidade a luta pela liberdade, democracia e dignidade humana. Se formos capazes de mobilizar os oprimidos, certamente terão confiança para acreditar na sua capacidade de desintegração e erosão definitiva da ditadura. Quando estivermos na rua em massa, dar-se-á o desequilíbrio na correlação de forças a nosso favor e dali a comunidade internacional apoiará as forças pró-democracia. Neste momento de apoio da comunidade internacional, sejamos tão racionais quanto na longa marcha que levou à desintegração da ditadura, porque tal auxílio não será desinteressado, visa sempre manter interesses. Este é um ponto-chave para que as forças democráticas possam mostrar ao povo que são diferentes do antigo regime. A diferença residirá na capacidade de celebrar acordos que beneficiem o coletivo, que traga prosperidade. Os acordos devem ter uma marca claramente social e de esquerda, demarcando-se da chegada neoliberal. Em síntese, vale reter o seguinte: a luta pacífica, desafio político ou desobediência civil é o melhor caminho para a conquista da liberdade e democracia. B. A guerra não garante vitória aos democratas, ao povo e as possibilidades de perdas humanas do lado das forças democráticas inevitável. C. Um golpe de Estado representa retrocesso civilizacional e viabilizaria o nascimento de nova ditadura militar. D. O povo angolano é órfão, por isso deve contar exclusivamente com as suas forças internas que verão da solidariedade e da confiança coletiva. E. As possibilidades da comunidade internacional ajudar-nos são boas quando já estivermos a segundo de ruir o edifício da ditadura. F. Os democratas devem ter cuidado com ajudas de última hora, pois visam interesses instalados. Caso sejam necessários, há que celebrar acordos que beneficiem socialmente os cidadãos e, de preferência, envolver as múltiplas fontes de poder democrático nas negociações como forma de demarcar-se da imagem anterior. Os acordos devem ser claramente de esquerda. Finalmente, o povo deve esquecer dos partidos. Todos beneficiam da ditadura. Não lhes é interesse o fim do regime porque comem juntos. Não há ditadura que mude com eleições. Os que defendem as eleições são beneficiários econômicos e financeiros da ditadura.